Meu parceiro rubro-negro, vamos estar comentando aí, né? O Zico, simplesmente o maior ídolo da história do Flamengo. Não quis comentar da situação do técnico aí, mas os outros dois ídolos da história do Flamengo comentaram e rasgaram o verbo, hein? Vamos estar vendo aí. Primeiro vamos começar pelo Zico, que é o principal ídolo da história do Flamengo. Mas antes, se inscreve no canal, botão vermelho aqui embaixo. Não se esquece, é claro, botão vermelho. Se inscreve, é muito importante sua inscrição pro canal. Então se inscreve, aciona o sino, amassa o like. Vamos ver aí o que o Zicão da Massa falou. Vamos lá. Dando uma oportunidade. Pode falar um pouco sobre o Flamengo, essa música pro treinador? Não vai comentar sobre isso? Não vou comentar nada, zero. Tá? Ô Zico, não quis comentar, né? Será que ele tá chateado com o fato do Jorge Jesus não vir o Paulo Souza? Ou ele tá chateado com a situação da diretoria do Flamengo, né, ter brecado o Maracanã lá, porque vai trocar o gramado. Tinham enviado um e-mail para ele dizendo que o gramado ia estar apto, né? Inclusive tem uma entrevista sobre essa questão do gramado aí. Minha preocupação é agradecer a Portuguesa, agradecer ao presidente Marcelo, né, que prontamente, com o que aconteceu, ele se prontificou a ajudar e trazer o jogo para cá. A gente entende toda a questão do público reduzido, mas não podíamos deixar de realizar, né? Tomara que tudo isso que está acontecendo no Maracanã possa ser por bem do Maracanã, né? Porque nós tivemos em 2014 para a Copa do Mundo uma mudança de todo o estádio e, poxa, 7 anos depois já tem que trocar tudo de novo. Estranho, né? Então alguma coisa foi errada, porque a maioria dos estádios, dos grandes palcos, não trocam de ano de campo toda hora. Houve um desencontro, né? Porque mandaram um e-mail para o meu filho que estava garantida a data, e eles sabem que os profissionais, não só os da atividade, mas aqueles que não estão em atividade, só podem jogar no intervalo entre Natal e Ano Novo, porque na maioria está de férias, a maioria pode viajar. Então, não foi possível, paciência, que o Maracanã fique bom e que parem de reclamar do gramado, né? Porque a questão é que todos os jogadores estão reclamando do gramado, então eles consertam o gramado e que eles parem de reclamar. Olha, gente, o Zico tá certíssimo nisso. É inadmissível que o Maracanã tenha um gasto tão alto e jogue com um pasto daquele, né? Ele tá meio chateado, dá pra perceber, e não vou tirar a razão dele. Ter gastado tanto dinheiro no estádio pra deixar um gramado daquele jeito é inacreditável. Vamos tá pulando pro próximo aí. Tá aqui, ó. Vamos ver o que o Andrade falou. O Andrade foi mais áspero aí nas declarações aí em relação ao novo treinador e em relação ao Jorge Jesus. Vamos estar acompanhando aí. Jorge Jesus conseguiria repetir o trabalho? Eu tenho minhas dúvidas, isso não quer dizer que ele não seja um grande treinador, mas repetir a façanha dele, eu acho que seria muito difícil, né? Até porque vai ter que mexer um pouco com a mente dos jogadores, porque o jogador às vezes ganha uma, duas e haja uma acomodação. E tem que chegar e dizer para eles que, pô, no futebol você tem que sempre começar do zero. A vez de ser campeão hoje, daqui a 2 semanas, aquelas pessoas que estavam te aplaudindo vão estar te vaiando. Eles têm que entender isso, né? Você teria esperado mais pelo Jorge Jesus ou você acha que o Paulo Souza foi uma boa escolha? Andrade. Ele, no momento, ele não deu nenhuma luz, nenhuma esperança que ele podia vir ao Flamengo. Talvez se desse essa esperança, o Flamengo poderia ter esperado um pouco. Mas ele, em momento algum, disse que, né, espera um pouquinho. Ele jamais falou isso. Falou que cumpriu o contrato dele e depois sim pensaria. O Flamengo não pode ficar esperando até o meio do ano, né? O Flamengo é muito grande para ficar à espera de um treinador, mesmo que seja Jorge Jesus. Palavras fortes do Andrade, hein? Porque o jogador quando ganha, relaxa, ó. O Flamengo não pode esperar o Jorge Jesus. O Flamengo é muito maior que isso. Tá certo, Andrade. Eu que não vou me arriscar aqui, né, a desqualificar a opinião do Andrade, campeão brasileiro 2009 como treinador, e os outros campeonatos aí, inúmeros,
como jogador. Vamos pro próximo. Agora a gente tem o Tita aqui comentando sobre a questão dos técnicos, né? Sobre a questão dessas situações aí, inclusive Jorge Jesus. Vamos estar dando uma olhada aí. Quem tem que responder essa pergunta é a direção, né? A direção que tem que dar essas informações para os torcedores. Porque você vai com um objetivo para a Europa, para contratar um treinador e traz outro, então a diretoria tem que vir e explicar por que decidiu fazer dessa maneira, né? Por que esse treinador, né? É claro que é um treinador muito conhecido, né? Conceituado, né? Todos os nomes que a gente vê são de treinadores importantes, né? Ele estava dirigindo a seleção da Polônia, né? Ou seja, a Polônia está para se classificar para o Mundial. Ou seja, não é qualquer treinador. Agora, a gente tem que saber se esse treinador se encaixa dentro da filosofia do Flamengo. Afinal de contas, quando a diretoria foi à Europa, eles foram para trazer o Jorge Jesus, que é um treinador que já se conhece, né? Veio aqui, teve êxito, teve sucesso, perdeu 4 jogos, ganhou 5 campeonatos. Então, a torcida conhece o Jorge Jesus. Agora, a situação do Paulo, a diretoria tem que vir explicar, falar, porque decidiu por esse outro nome. Você acha que a diretoria acabou deixando uma esperança no torcedor rubro-negro, porque foi lá, conversou com Jesus e acabou o Paulo sendo oficializado, e aí hoje acaba que o Jesus sai do Benfica? Não, ou seja, a gente ouve muitas coisas nas redes sociais, né? Mas a diretoria ela tem que ter um norte, né? Tem que ter um norte. Ou seja, você não pode trocar de treinador de uma hora para outra. Será que o Paulo responde a todas as expectativas dentro do plantel do Flamengo? Jorge Jesus não. Jorge Jesus conhecia os jogadores, conhece os jogadores, mas ele não. Então, a diretoria que tem que explicar toda essa situação, né, ao torcedor, porque confunde as pessoas, né? Você vem para trazer um treinador, traz outro, né? Então a pressão vai ser muito maior em cima do Paulo por conta de tudo isso. Não, veja, o Flamengo é sempre pressão. O Flamengo é um dos times que mais investiu. Concordo com o Tita. Quando a diretoria for apresentar o Paulo Souza, tem que apresentar, apresentou, beleza, vamos falar sobre o Paulo Souza. Acabou a apresentação do Paulo Souza, fica Braz, fica Spindel. Como eles costumam fazer aí? Braz, por que não trouxe Jorge Jesus? Braz, o que houve de fato com o Jorge Jesus? Ele não quis vir. Eu acho que esse esclarecimento do Braz é necessário. Tem a parte 2 aí da entrevista do Tita, vamos estar acompanhando aí. O Flamengo é sempre pressão. O Flamengo é um dos times que mais investiram nesses últimos 3 anos, né? O Flamengo está disputando todos os campeonatos, chegou aí outra vez a disputar uma Copa Libertadores, né? Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Flamengo é o time que mais investiu nesses últimos 3 anos. Vendeu quantos jogadores, né? Renier, Vinícius Júnior, Paquetá. O Flamengo vendeu milhões, né? Também contratou vários jogadores. Então o Flamengo é um time que tem que se preocupar. Ou seja, você não pode de uma noite para o dia trocar de um treinador e achar que está tomando a decisão correta, entendeu? É assim, pelo menos eu vejo dessa maneira. Joguei na Europa, né? Trabalhei fora do Brasil como treinador. Então, você tem que traçar o perfil das qualidades do treinador que vai trabalhar dentro do grupo que o Flamengo possui, né? Tu não pode trocar de uma noite para o dia sem saber se o treinador encaixa no padrão que o Flamengo... Gente, acho mais ou menos isso mesmo, tá? Acho que o Flamengo tem que ter tido convicção na escolha. Agora a gente não vai ter a resposta disso, a gente vai saber ao longo da situação, para ver se o Paulo realmente é um bom treinador pro Flamengo. Treinador o Paulo, a gente tem que apoiar o Paulo. Mas assim, o Tita tá certo no que ele fala. Vai ter que, na coletiva, a diretoria explicar o porquê, o que aconteceu, o que o Jorge Jesus disse na reunião. Não é explicar pra imprensa, jornalista. É explicar pro torcedor. Entendeu? Torcedor, o patrão do Flamengo, e deve satisfações. É isso que eu falo com vocês.
Mas é basicamente isso, tá, gente? Se inscreve no canal, tá? Dá essa moral pra gente aí. Se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like. Não esquece não, se inscrever no canal é muito importante. Beleza? Tranquilo? Tamo junto. Saudações brunegras.